A proposta do governo de ampliar a isenção do imposto de renda para R$ 5.000 é um dos temas da entrevista de hoje do NGT Notícias. Meu entrevistado é o jurista e presidente do IBERDAFT, Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quiocha, a gente abre a nossa conversa aí falando sobre o PL que amplia a isenção do imposto de renda. Os congressistas já sinalizaram que vão votar a favor, pelo menos aí a matéria que alcança trabalhadores com renda até R$ 5.000 por mês. Para compensar a perda de receita, tem a tributação progressiva para outras faixas salariais, né? E os super ricos agora têm nova definição, quem ganha R$ 50.000 por mês. O que deve ser mudado, na sua opinião, doutor Kiyoshi, sobre esse projeto de isenção do imposto de renda? É um verdadeiro tiro no pé no governo, porque uma proposta própria de um governo demagogo, populista, quer recuperar a queda de popularidade através desses projetos, que à primeira vista parece simpático, né? Então, ele estaria protegendo os pobres, deixar isento até R$ 5.000. Só que, na verdade, eles desenvolvem uma política para manter a pobreza. Nunca vão fazer uma política, tanto educacional quanto econômica, para reinserção desses povos no mercado de trabalho. Pelo contrário, a cada ano que passa está aumentando o contingente de beneficiados pelo Bolsa Família, que passou a ser um fim em si mesmo, não um instrumento de inclusão social. Porque se fosse um instrumento de inclusão social, com 10 anos de vigência, já deveria ter arrumado emprego. Então, uma família de 10 membros, todos eles na Bolsa Família, são 600 mil por mês. Quem é que vai querer trabalhar? Entendeu? Então, ele está formando uma parasita. Então, isso daí não tem nada a ver com a inclusão da camada menos favorecida da sociedade. Tem isso a ver com a angariação de votos, de ganhar prestígio, ganhar popularidade. E é um tiro no pé, porque vai acabar aumentando a demanda. E aumentando a demanda, vai pressionar a inflação, que já superou a meta, entendeu? Isso vai acabar provocando mais carestia, vai provocar alta do dólar, vai subir os juros, que já estão no patamar de 14,25%, né? Da saudade do tempo do Campos Neto, que o Lula tanto criticava, né? Entendeu? E vai afugentar o capital estrangeiro, entendeu? Como diz a mídia, vai levar a poupança para outros locais, outros países onde a tributação é menor. Aqui é um absurdo. Se você somar 27,5 mais 11%, vai dar uma tonelada de tributos. Em cima disso vem essa tributação da faixa, tributação fixa daqueles que ganham acima de 600 mil. Isso é um tiro no pé. Isso daí vai acabar afugentando os investidores, os próprios trabalhadores, vão buscar outros países com menor carga tributária e com maior possibilidade de crescimento, né? Doutor Quiochi, lembrando aí que o projeto de lei de aumentar a faixa de isenção do IR é uma proposta de campanha do presidente Lula, que, como o senhor mesmo falou, tem amargado aí baixos índices de popularidade, né? Aí a gente vê inflação galopante, como o senhor citou, juros altos. Será que a medida do governo aí é suficiente para reconquistar o brasileiro para a reeleição, doutor Quiochi? Que só se pensa nisso agora, o governo está investindo aí na reeleição. É verdade. E isso daí vai aumentar o desequilíbrio das contas públicas, apesar de um punhado de leis de contenção de despesas. É o teto de gastos, é a nova âncora fiscal, agora um teto de despesas, entendeu? Mas o governo
não se toca ou faz de conta que não está sabendo, que o segredo não está na elaboração de instrumentos normativos para ah, equilíbrio das contas públicas. Está em não gastar mais do que arrecada. Mas o governo agora mesmo, dia 24 a 27, ele vai ah, inventou uma viagem fantástica lá para o Japão. E é o casal de presidente que vai lá gastar, torrar o dinheiro, entendeu? Antes era um presidente só, e agora tem um casal que, que age como se fosse dois chefes de Estado, entendeu? Cada um com seu séquito, né? Então, e de lá eles vão para Vietnã. Quer dizer, assim não há dinheiro que chega. Então, para financiar todas essas despesas, fora a luxuosidade do palácio, móveis novos, comidas importadas, não é? Enfeite aqui, enfeite lá, fora tudo isso, o governo não pensa em reduzir nenhum centavo das despesas. Pelo contrário, quer aumentar mais despesas e para isso o que tem que fazer? Ele tem que castigar a população, tem que extrair mais recursos. Faz exatamente o contrário do que fazem os Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal e outros países mais adiantados. Quando há sinal de recessão econômica, a primeira providência dos governantes é baixar o nível de tributação para devolver oxigênio ao setor produtivo para que eles possam reinvestir, crescer e produzir mais, entendeu? Aí, produzindo mais, vem mais receita, mas aqui é o contrário. Quando o país está afundando, ele adota a política de tribute mais enquanto não acaba. Entendeu? Quer dizer, não há como prosperar com esse tipo de raciocínio. Doutor Arada, antes da gente seguir aí para o próximo assunto, um comentário que vai ser um ano muito difícil para o governo. A gente viu agora, né, o governo batalhando junto ao Congresso para aprovar o orçamento de 2025. Nós estamos em março e para aprovar esse orçamento teve que negociar as emendas paradas lá. E agora as emendas parlamentares, os parlamentares terão nas mãos mais de 50 bilhões de reais. É a verba maior aí que mais que 32 ministérios. É muita coisa, muito poder, vai ser um ano difícil para o governo, não é, doutor É, Câmara? bom. Esse país é como se não existisse, né? Vive no mundo da fantasia. Então, eu já estou cansado de saber. Quem fiscaliza a execução orçamentária não pode gastar, é o óbvio. É como você botar raposa para tomar conta do galinheiro. Isso não é, são funções incompatíveis. Eles ficaram sentados em cima do orçamento até conseguirem o que eles queriam, são 50 bilhões. Ora, constitucionalmente, você tem 2% de emendas individuais, mais 1% de emenda de bancada. Emenda do relator está incluído, está incorporado na emenda individual. Então, como é que 3% pode, de um orçamento de 5 trilhões e 800 bilhões, pode dar 50 bilhões, não é? Então, alguma coisa aí a matemática está furada. Eles devem ter computado aí emendas de comissões do Senado e da Câmara que não têm status constitucional. Isso é invenção do regimento interno de cada uma das casas. Então, com essa forma de elaboração de lei orçamentária, não há como o país prosperar, entendeu? O país vai entrar no buraco cada vez mais. E agora o Planalto reestruturou o Ministério de Comunicações, não é? Para ampliar a distribuição do dinheiro às mídias, entre aspas, estatizadas, entendeu? Então, é mais um buraco no orçamento. Doutor Kelch, mudando de assunto aí, falando sobre o processo de tentativa de golpe de Estado, né? A Suprema Corte rejeitou a tese de defesa de que os ministros Zanin, Moraes e Dino deveriam ser afastados.
e determinou que a tentativa de golpe será apreciada mesmo pela primeira turma. A primeira leva de denunciados, que inclui Bolsonaro, deve ser votada agora, ainda em março. O que esperar desse julgamento, doutor Quioche? Já estão com o resultado no bolso, né? Está com o resultado no bolso, não há devido processo legal, não há contraditório, ampla defesa, que eles pegaram, o Ministério Público pegou trecho do inquérito lá de 1.000 páginas lá e colocou como denúncia. Isso daí foi disponibilizado para os advogados de defesa. Mas isso daí não interessa. Assim como ele pensou trechos que interessam a acusação, a defesa tem o direito a acesso integral da peça para pensar também as partes que interessam à defesa. Então, não está havendo devido processo legal. Aliás, se obedecesse o devido processo legal, esse processo deveria estar tramitando na primeira vara na, na vara federal do Distrito Federal, assim como aconteceu com o presidente Lula. Ele foi apiado do poder, ele foi julgado pela 13ª Vara de Curitiba. Depois foi para o TRF4, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, finalmente para o Supremo. Quer dizer, está suprimindo três instâncias, entendeu? Quem é que tem foro privilegiado dentre esse pessoal aí? Ninguém. Doutor Quioche, enquanto Bolsonaro articula no Congresso aí pela anistia, o filho do ex-presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, anunciou que vai se afastar do mandato para morar nos Estados Unidos. Disse que sofre perseguição política. Lembrando que o deputado poderia assumir aí a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? O deputado Eduardo Bolsonaro tem motivo para pedir asilo, doutor Quioche, ou é vitimismo? É, é uma questão controversa, né? Quer dizer, o Eduardo, ele acha que ele, voltando aqui para o Brasil, vai ter o passaporte dele apreendido e uma possível prisão. Não, isso que ele pensa. Eu acho que tem um pouco de um fundo de verdade, porque o ministro Alexandre de Moraes, acolhendo a representação daquele deputado Lindenberg, né, que é líder do PT, que requereu a apreensão do passaporte e a prisão preventiva dele por crime contra a nação. Eu não sei o que é crime contra a nação. Você defender a democracia, a liberdade de pensamento lá no exterior, isso não é crime contra a nação, pelo contrário, não é? Mas o ministro tinha dado prazo de 5 dias para a PGR se manifestar, passaram 10 dias, 15 dias e nada boca de siri, né? Quando Eduardo Bolsonaro declarou publicamente que ele resolveu ficar lá nos Estados Unidos, trabalhar junto com o Congresso americano, da Casa Branca, etc., tal, porque se ele vier aqui, ele corre o risco de apreensão do passaporte. Depois, acho que uns 10 minutos depois que ele fez essa declaração, o Procurador-Geral da República deu um parecer contrário à apreensão do passaporte. E, ato contínuo, assim, numa coisa assim combinada, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a representação do Lindenberg, dizendo que não vai apreender o passaporte. Então está meio esquisito, né? Parece que aquele negócio de ficar espichando a manifestação era uma espécie de armadilha para o Bolsonaro desembarcar aqui e aí poder dar um parecer a jato pela apreensão, né? Doutor, que hoje, antes da gente encerrar nossa entrevista, mais um assunto. Depois da briga de Moraes com o X, né, o antigo Twitter, vemos agora outro embate, agora contra a plataforma de vídeos Rumble. A rede social diz que a decisão de Moraes atenta contra a soberania dos Estados Unidos. E voltamos aí à questão da regulamentação das Big Techs, né? Quem está certo nessa história, doutor Quioche? Eu acho que combater fake news, desinformação, eu acho que o ministro está certo. O que ele não pode fazer é estender a jurisdição da justiça brasileira no território americano. Ele não pode mandar
que o Alan dos Santos, né, preste informações, que a plataforma preste informações sobre o que Alan dos Santos postou na rede, e através de uma simples notificação por e-mail, né? Desconhecendo os canais diplomáticos e mesmo ignorando o acordo de cooperação jurídica, judicial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, por isso que aquela ação do Rambo e do Elon Musk contra Alexandre de Moraes, a juíza da corte lá americana rejeitou. Aí ó, a esquerda vibrou, tá vendo? Eles perderam a ação. Rejeitou. Na verdade, ridicularizou a decisão brasileira. Não tem nada que decidir, porque aqui é uma decisão nula, é uma decisão ilegal, que ninguém, nenhum americano é obrigado a cumprir, razão pela qual não vou julgar esse processo que eu dou como extinto. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Doutor Quioche, nosso tempo encerrou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.